Estamos de volta no Gente.com, hoje conversando, trazendo aqui no estúdio o pastor Pascoal Piragini. Há pouco falávamos sobre a participação dos evangélicos na vida pública, enfim, na política, e as igrejas se manifestando, se posicionando mais claramente em relação a isso, né, pastor? O que o senhor acha disso, de pastor pedir voto em púlpito? Tá, eu tenho uma posição pessoal de que o pastor, ele pode ter uma vocação política desde que ele deixe de ser pastor, tá? No sentido assim, eu me licencio dessa função, tá? Porque é muito complicado você trabalhar as duas coisas, tá? É difícil porque eu advogo a separação entre igreja e Estado, não numa separação muda, tá? Mas para que a igreja possa estar tão desimpedida a ponto de ser a consciência, para ter coragem de dizer para esse partido, para aquele partido, para o governo que está em exercício ou para a oposição, ó, os valores que nós defendemos são isso. Quando você tem uma ação partidária, você tem os compromissos firmados com aquela ideologia e você às vezes não fica tão isento. Então, essa é a minha grande O dificuldade. senhor se decepcionou com muitos líderes evangélicos que assumiram cargos públicos? Eu acho que os evangélicos se decepcionaram. Houve um grande movimento entre as igrejas evangélicas para a eleição da Assembleia Constituinte. Isso foi forte, muito forte. Por quê? Se o Brasil iria mudar a lei magna, né, da nação, era importante que estivessem pessoas lá para defender os valores. Então foi uma grande bancada evangélica, se eu não me engano, foram 62 evangélicos naquela época que entraram no Congresso Nacional. Mas depois, o próprio povo evangélico se decepcionou com eles e caiu para 18. Então, a Com igreja... razão, né, pastor? Com Se decepcionou com razão, com razão. razão. Eu digo assim, a igreja evangélica, ela é muito séria com seus valores. Então, quando ela percebe alguém, mesmo usando a linguagem, mas que está fora dos valores, o povo diz, isso é hipocrisia, eu não compactuo, e não vota, não tem jeito. Então, a igreja, até falando sobre isso ainda, a Igreja Batista, ela tem uma convenção batista brasileira, Tem. mais ou menos parecido com o trabalho que desenvolve a CNBB, e se posiciona publicamente com grandes questões Sim, políticas nacionais, sim. né? Por quê? Porque nós entendemos que somos separados do Estado, né, não queremos ter cargo público. Uma vez alguém me veio numa eleição oferecer, pastor, o senhor posiciona a favor desse ou daquele, e nós vamos dar 100 cargos para você. Foi assim, vocês estão falando com a pessoa errada. Isso é papo de partido. Crie um partido porque eu sou pastor. Saí, fui embora, deixei falando sozinho, tá? Então, a questão é que a gente não está ligado a isso, tá? Nossa convenção, quando se posiciona, ela quer ter a liberdade de dizer, nós acreditamos nisso porque a Bíblia diz isso, porque entendemos que isso é o melhor para a nação, é o melhor para a sociedade. Por quê? Porque esses valores que estamos adotando, nós não queremos impor a nossa fé a ninguém, mas esses valores básicos da sociedade transcendem as culturas e transcendem as religiões. Então, se a gente Mas deixar... causam muitas resistências, como, Claro, por exemplo, a ameaça de processo que o senhor sim, sofreu. é verdade. Tá. Mas isso, historicamente, se você olhar, por exemplo, para um outro batista que foi Martin Luther King, tá? Ele recebeu várias ameaças e até morreu por causa dos posicionamentos O dele. senhor se posicionou contra o Partido dos Trabalhadores? Eu me posicionei francamente contra, tá? Porque Por quê? naquela convenção, em 2010, para a eleição de Dilma, da presidente Dilma, havia uma série de valores, eu li tudo que tinha sido publicado na internet sobre isso, li todo o estatuto, 300 artigos do PT, e disse assim, olha, essa ideologia amarrada com a fidelidade partidária e com esse estatuto, impede que pessoas possam individualmente se posicionar contra esse postulado que foi votado. Então, mesmo que tivesse alguém lá que dissesse, olha, eu sou contra, tá? Ele teria que se abster da votação, mas ele não podia dizer que era contra. Então eu disse, olha, toma cuidado, porque eu estou vendo, está escrito, está publicado, tá? Então eu falei à minha comunidade, né? Sinceramente eu não esperava que tivesse a Tanta repercussão repercussão. que teve,
E falei, olha, eu li tudo isso aqui, olha, isso aqui não bate com aquilo que a gente acredita. Tá? Então, pela primeira vez, eu me posicionei contra um partido político. Não que eu não tivesse me posicionado antes com relação aos valores de fé. Mas eu disse, olha, isso aqui é um desconstrucionismo dos valores básicos da sociedade e daquilo que cremos como cristãos. Nós estamos já no finalzinho do nosso programa. Sim. Mas pessoas que dão seus bens, tudo que tem para a igreja, e muitas que saíram depois fazem críticas, enfim, fazem depoimentos públicos nesse sentido. Eu sou contra, tá, a teologia da prosperidade. Tá? Então, eu não sou uma pessoa que prega isso que alguns evangélicos pregam. Tá? Eu tenho grandes dificuldades com esse tipo de pensamento. Porque, para mim, a Bíblia nunca prometeu que ninguém ia ficar doente. A Bíblia nunca prometeu que quem desse o dízimo ia ficar rico. Tá? A Bíblia nunca prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas. Ao contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que a Bíblia vai ensinar é que a chuva cai sobre bons e maus, está acontecendo todo dia. A única diferença é que eu posso permanecer com a casa construída no meio da chuva, porque eu tenho valores e eu tenho alicerce. Eu posso ter um revés na minha vida, eu posso ter uma luta, eu posso ter uma enfermidade, mas se eu tenho valores, se eu tenho Deus, eu vou continuar de pé, eu vou enfrentar. Deus vai me dar graça para dar o próximo passo. Se for preciso reerguer, eu vou reerguer, porque eu não estou sozinho. Então essa é a grande diferença. Quando eu coloco uma fé que é só areia, vem a chuva sobre a minha vida, eu digo, foi tudo mentira. E a hipocrisia. Aí que eu digo que o povo vai dizendo, opa, peraí, não é bem assim. Tá? Então, o que eu creio é numa fé viva, num relacionamento pessoal com Deus, numa comunhão do Espírito que acontece dentro da minha casa, com a porta do quarto fechada. E quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo fala comigo. E quando eu vou à igreja, eu tenho comunhão com outros que vivem essa mesma fé e que estão vivendo momentos diferentes. Um está caído, e a gente vai lá para levantar, e o outro está levantado e diz, agora é minha hora de erguer o outro. E a gente vai trabalhando assim. Então, rapidinho para a gente encerrar, esse é o alicerce desses 100 anos, pastor, uma história gigantesca, né? É lindo, é lindo. Eu sou suspeito, mas o que me apaixona... É a igreja mais antiga de Curitiba, não? Não é. Não. A igreja evangélica mais antiga de Curitiba é a igreja presbiteriana, tá? Que foi a primeira igreja evangélica fundada aqui. Mas, se não me falha a memória, a luterana, que era uma igreja étnica, foi a primeira igreja. A igreja de missão foi a igreja presbiteriana. Mas é uma igreja que tem história. Se a gente pensar que o estado do Paraná tem 160 anos... Sim. Então, ter uma igreja com 100 anos em Curitiba é uma história bonita. Foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigada pela participação no Gente.com. Obrigado, Mira, pelo convite. E até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê de volta na próxima edição. Até lá.